Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui deixar a nossa querida palavra. Se você já é inscrito nesse canal, peço por gentileza, deixe aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Se você ainda não é, peço que você possa se inscrever, tá? E tanto você que já é inscrito, você que ainda não é e vai se inscrever, deixa aí o seu joinha, tá? Compartilhe essas mensagens, que eu tenho certeza que vai edificar e muito a sua vida espiritual. Não misture o santo com o profano. É a nossa mensagem de hoje. O que são coisas profanas? São coisas que Deus não se agrada. São coisas que Deus ele não tem prazer. São coisas que Deus ele abomina, né? E se a pessoa ela verdadeiramente deseja servir a Deus, se a pessoa verdadeiramente ela deseja um compromisso sério com Deus, ela tem que entender uma coisa, que ela não pode ficar dividida, que ela não pode ficar vivendo entre os dois mundos. Deixa eu fazer uma pergunta para você responder para você mesmo, você que é casado ou casada, assim como eu sou. Você que é marido, você aceitaria dividir a tua esposa com outro homem? Eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Você que é mulher, que é casada, você aceitaria dividir o teu marido com outra mulher? Você aceitaria ter um relacionamento extraconjugal com seu marido ou esposa? Um relacionamento a três? Eu creio, tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Então, meu amigo e minha amiga, quando se trata de relacionamento com Deus, quando se trata de compromisso com Deus, é da mesma maneira. Nós não podemos querer ter um relacionamento com Deus e ao mesmo tempo ter relacionamento com as coisas erradas, ter uma comunhão com esse mundo. A Bíblia diz em Tiago que aquele que se coloca como amigo desse mundo é inimigo de Deus. O que é um relacionamento de amizade? É um relacionamento mais íntimo. Amigo ele é diferente de colega, né? O amigo ele é mais próximo. O amigo ele é mais perto, né? Então, a pessoa que se relaciona com esse mundo, ela quer estar mais perto dele. Ela quer estar mais envolvida com as coisas desse mundo, com os prazeres dessa vida. E se a pessoa ela tiver essa intenção, ela se torna inimiga de quem? De Deus. É claro que nós, obviamente, né, nós não vamos viver dentro de uma redoma de vidro, né, dentro de um lugar isolado, longe das pessoas. Claro que não, e não é isso que eu estou ensinando a você. Se a gente quiser ganhar as pessoas para Jesus, a gente tem que ter contato com elas, tem que ter relacionamento com elas. Eu até já tenho um vídeo falando sobre isso. Mas o que eu quero que você entenda é que a gente não pode ter um relacionamento íntimo com esse mundo, com as coisas erradas. Que a gente não pode misturar aquilo que não é para ser misturado. Que nós não podemos ter um relacionamento extraconjugal com Deus. Ao mesmo tempo que nós adoramos a Deus, né, a gente quer viver nos prazeres da carne, nos prazeres desse mundo, apegado
a coisas que Deus abomina, nós não podemos. A Bíblia conta a história do rei Salomão, e eu estava meditando sobre ele, né? Eu até preguei numa reunião que eu fiz, né? Aliás, foram 2 reuniões que eu citei sobre o rei Salomão. Você sabe o que destruiu o reinado de Salomão? Salomão, ele começou bem como um rei. Ele começou bem reinando sobre Israel. Ele começou o seu reinado 100%. Foi um homem sábio, foi um homem humilde na sua juventude. Ele orou a Deus, pedindo para que Deus desse a ele a sabedoria para que ele pudesse conduzir o reinado. E Deus se agradou do pedido de Salomão, que concedeu a ele sabedoria. Você vê que Deus amou a vida de Salomão no começo. Não existe um rei mais sábio do que ele, não existe um rei mais rico, mais próspero do que ele. Mas, infelizmente, isso não ficou perpetuamente. Isso não durou até a morte. O que aconteceu? A Bíblia diz que Salomão, na sua velhice, ele corrompeu o seu coração. Salomão, ele começou a se casar com mulheres estrangeiras, com mulheres que não pertenciam ao povo de Israel. Aí ele começou a trazer para o reinado a idolatria, começou a trazer estátuas de ídolos. Ou seja, Salomão quis misturar as estações. Ele quis conciliar as duas coisas. E o reinado dele afundou. Deus se indignou com ele. E a Bíblia diz que Deus só não destruiu o reino dele por causa de Davi, seu pai. Por amor a Davi, seu pai. Você vê, Salomão foi um rei que começou bem, a todo vapor. Começou a fazer a vontade de Deus, mas deixou se levar, se corromper. Porque trouxe para dentro do reinado dele coisas que Deus abominava. E é o que tem acontecido com muita gente. Às vezes a pessoa, ela quer servir a Deus, mas ela quer também trazer para a presença de Deus, para a vida dela, coisas que Deus não se agrada. A pessoa, ela quer servir a Deus, mas não quer abrir mão da bebida alcoólica, não quer abrir mão do cigarro, não quer abrir mão da mentira, não quer abrir mão de viver amasiado, né? Ou seja, eu vejo até pessoas que se diz cristãos que são donos de bar, tem comércio que vende cigarro, bebida alcoólica. Aí eles vão falar assim, mas não tem nada a ver. Lógico que tem. A pessoa fala assim, mas eu não fumo, eu só vendo. Mas você está vendendo. Você está ajudando alguém a pegar um câncer e morrer. Você está ajudando alguém a se viciar. Mas eu não vendo, eu não bebo bebida alcoólica, mas eu vendo. Não tem nada a ver. Tem. Porque você está ajudando alguém a cooperar, você está cooperando com alguém com um vício. Alguém que vai destruir o casamento por causa da bebida alcoólica. Alguém que vai matar outros no trânsito porque vai dirigir embriagado. Então a pessoa não pode beber, mas ela está cooperando. Eu vejo muitos crentes aí que quer conciliar. Elas querem servir a Deus, mas não querem abrir mão das coisas profanas. Crentes que ao mesmo tempo quer adorar a Deus escutando louvor evangélico, mas quer ficar ouvindo aí certas músicas mundanas. Músicas que falam de prostituição, música que fala de traição. Não tem como, meu amigo e minha amiga.
Jesus disse que nós não podemos misturar as duas coisas. Coríntios diz que, o apóstolo Paulo diz a carta a Coríntios que não há comunhão, que comunhão há entre Deus e Belial, entre a luz e as trevas. Não tem comunhão. Gênesis diz que Deus fez separação entre os dois. É claro que a Bíblia está falando da criação, do dia e da noite. Mas trazendo para o espiritual, foi separado a luz das trevas. Os dois não convivem juntos. Dois espíritos não habitam na mesma casa. O que é a casa? É a nossa vida. Ou na nossa vida vai habitar a presença de Deus ou a presença do mal. Não tem como os dois conviver na mesma casa. Não tem jeito. Então, se você é uma pessoa que realmente quer servir a Deus, você tem que entender que não pode misturar o santo com o profano. Você vai ter que renunciar àquilo que Deus não se agrada. Olha o que a Bíblia diz em Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Olha o que ele diz, ó. Olha lá. E Daniel propôs-se no seu coração não se contaminar com a iguaria e com o vinho, com a iguaria do rei, ou seja, na linguagem atualizada, né? Daniel decidiu não se contaminar com a comida do rei, nem com o vinho que ele bebia. Pediu ao chefe dos eunucos que não se contaminasse com aquela comida. Meu amigo e minha amiga, o Daniel, quando chegou na Babilônia, ele ainda não era uma pessoa grande como ele foi. Daniel foi um homem que se destacou, né, na Babilônia. Mas quando ele chegou na Babilônia, ele chegou como escravo. A história do Daniel é mais ou menos igual à história de José, né? É quase igual. Ele chegou na Babilônia como um escravo, como um prisioneiro. E ali o chefe dos eunucos, o encarregado, né, de cuidar deles, fez um banquete ali, o rei ofereceu um banquete, era um rei bondoso, né? Era um rei que não tratava os prisioneiros de qualquer maneira. E o rei ofereceu ali um banquete, uma comida aparentemente boa, suculenta. Mas o Daniel decidiu não se contaminar. Não sei o que tinha naquela comida, né? Mas o Daniel viu que ali ele não ia agradar a Deus. E ele decidiu não se contaminar, ou seja, o Daniel foi uma pessoa corajosa. E às vezes é o que falta em muitos cristãos, a falta de dizer não para o pecado. Tem pessoas que ela não se assume que é de Deus. Aí ela fica aceitando certas coisas em sua vida. Às vezes o patrão fala assim para ela: ô fulano, você vai ter que falar uma mentira. E ela fala, numa boa. Ela tem que aprender a ser uma pessoa de Deus. Falou: não, eu não posso mentir. Ah, mas se você não mentir, eu vou te mandar embora. Que o senhor faça o que o senhor achar melhor, mas eu não vou mentir. Ou seja, a pessoa tem que aprender a ser igual o Daniel, corajoso. Aprender a dizer não, a não se contaminar. Porque tua vida espiritual vai ir pro buraco, né? Você vai esfriar na fé. Você vai se corromper se você não aprender a dizer não para o pecado, a não se contaminar. Você vê que o Daniel, ele viveu na Babilônia e foi um homem bem sucedido.
Assim como eu e você. Você acha que Deus não quer que a gente, enquanto a gente vive nesse mundo, Deus não quer que a gente seja bem-sucedido? Claro. Daniel foi um grande homem na sua época. Foi um homem que o rei, na época, amou muito a vida de Daniel. Mas o Daniel, ele viveu na Babilônia, mas ele nunca foi um babilônio. Assim como José. José foi governador do Egito, mas ele nunca foi um egípcio. Ele nunca adorou os deuses dos egípcios. Foi ao contrário, foi o faraó que se inclinou perante o Deus de José. Da mesma forma aconteceu com o rei na época de Daniel. Daniel não adorou o Deus que eles adoravam, mas foi o rei que assinou um decreto depois que Daniel saiu da cova. Foi o rei que assinou um decreto que todas as pessoas tinham que adorar o Deus de Daniel. Então o Daniel, ele influenciou, assim como José, mas ele não foi influenciado. Então é uma coisa que eu sempre falo, a nossa vida nesse mundo tem que ser igual quando a gente vai para a casa de um parente ou para um amigo, passar uns dias. E você sabe que quando você vai para a casa de um parente, você não leva suas coisas todas, você não mora ali, você vai levar o que você vai usar, né? E por mais que o parente ou amigo vira assim para você e fala assim, fica à vontade, você não vai ficar à vontade, eu não fico à vontade, totalmente. Por quê? Porque eu não moro ali. Eu não moro ali, eu sei que vai chegar um tempo que eu vou embora dali para minha casa. Assim tem que ser nossa vida nesse mundo, meu amigo e minha amiga. Temos que viver nesse mundo como se a qualquer momento estivéssemos de partida, de mala pronta. A nossa morada final não é aqui. Então não se contamine, não misture o santo com o profano. Tem coisas que não dá certo para o cristão. Tem coisas que não combinam com o cristão. Tem coisas que o cristão não pode conciliar com a sua vida com Deus. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade. Se assim Deus ele me permitir.